Jungle. Audio Jungle. Voltamos com o nosso último episódio falando sobre liderança. E até o momento, acho que deixamos bastante lições aí pro pessoal em casa. Muitas entender provocações. mais, muitas provocações. Pri, vamos falar de que forma a liderança inclusiva e a empatia, elas devem ser inseridas nessa base de formação de líderes. De todos os jeitos, menos como um módulo específico, né? Hoje é dia de falar de liderança inclusiva. Não, hoje não é dia de falar de liderança inclusiva. A liderança inclusiva, ela tem que ser um princípio transversal da organização. É uma temática cultural, né? Então, eu não abriria um módulo, talvez falar, né, de algumas questões, fazer um processo de letramento para a organização toda, não só no programa de liderança. Talvez isso ajude muito quando a gente está partindo do zero, né? Vamos começar agora a falar sobre isso. A gente precisa ensinar as pessoas da organização, de forma geral, né, a abrir espaço para diferentes vozes, independente da idade, independente do gênero, independente das condições, da raça, né? A gente precisa dar voz, né, a todas as pessoas. A gente precisa do letramento para reconhecer os nossos próprios vieses, né, que são muitos, são aprendizados históricos, psicológicos de séculos e séculos e séculos da humanidade que a gente vai reproduzindo até hoje e que chega num ponto que a gente tem que entender o quanto eles são prejudiciais, né, o quanto eles impedem o ser humano de avançar, de evoluir, o quanto eles prejudicam a organização, né. Eu acho que falar de inclusão também é falar da segurança psicológica, porque eu vejo muitos casos, principalmente na consultoria de carreira, de pessoas que são desligadas, né, das organizações, então profissionais, pessoas com deficiência, pretos, pretas, e que chegam, né, nos programas de aconselhamento relatando abusos, relatando, né, assédio moral, relatando experiências extremamente doloridas. Então, e tô falando de empresas grandes, tá? Super consolidadas, em que não adianta você escrever um manual de diversidade e inclusão, criar um comitê de diversidade e inclusão, se a realidade daquele homem, daquela mulher, daquele ser humano tá sendo ferida no dia a dia. Né, na hora do almoço, durante o expediente, numa reunião de resultado. Então, criar segurança psicológica para que todo mundo possa prestar a sua contribuição com dignidade, com respeito, tendo voz, é extremamente desafiador, né? E outra coisa muito importante é valorizar as experiências e as perspectivas diferentes que essas pessoas trazem, né? A magia de um time, a magia de um bom resultado, ela passa pela complementaridade e pela diversidade dessa equipe, né? Quanto mais olhares diferentes sobre a vida, sobre o trabalho, sobre aquele produto, sobre aquele serviço você tiver, mais corações você vai alcançar com o seu produto, com o seu serviço, com a solução que você vende. Bacana. E lá atrás a gente começou a entrar no assunto sobre investimento e agora chegou a hora de eu te fazer essa pergunta. Como que a organização ela pode medir o sucesso e o retorno sobre o investimento, tão famoso ROI? O ROI. Pra mim, ROI lembra do menudo, né? Que ROI? O ROI do menudo? Você sabe que quando
antes de entrar nesse assunto, você sabe que quando eu tava na faculdade, até então eu nunca tinha escutado falar sobre o termo ROI. Aí teve um dia que a professora, na próxima aula nós vamos falar sobre o ROI. Nossa, ROI? mas o que o menudo tem ROI a ver? é o cantor do menudo, gente. Olha como a gente... Ai, gente, a gente dispersa, momento né? quinta série, momento tudo quinta bem, série. vai, Mas a gente vou precisa perdoar. também dessa Vou perdoar. descontração. Então vamos lá, Pri. Como que a organização, então, ela pode medir o sucesso e o retorno sobre o investimento num programa de formação de líderes? Tá, vamos lá. A gente falou um pouquinho disso, né, nos últimos episódios, então, para a gente amarrar isso bem, bem amarradinho, né? Eu venho de uma geração, né, que falava que o RH era cheio de subjetividades, né? Que treinamento era subjetividade pura, né? Aquela fase do abraçar árvore, né? Tinha tanta coisa que parecia, né, difícil de medir o resultado, mas como é que eu meço o resultado do comportamento de uma pessoa? Mede! Só que antes de medir, antes de entregar um programa, antes de botar as pessoas numa sala de aula, antes de levar as pessoas para fazer um outdoor, né, uma atividade de integração, de equipe, antes de tudo isso, você precisa ter clareza sobre o que você quer. Você precisa ter clareza sobre os seus indicadores, os famosos KPIs, né? O que é mais importante para a nossa organização nesse momento? Qual é a minha principal dor? Qual é a maior sangria? É com relação a cliente? É com relação a processo? É com relação a atendimento? É com relação a pricing? Sei lá, pode ter um monte de coisas. Então, se eu não construo um programa baseado nos meus indicadores de performance, eu não vou conseguir medir o ROI. Não vou. Eu vou ficar girando em torno dessa temática de subjetividade para o resto da vida. Então, tudo começa na definição dos indicadores que eu quero melhorar. O programa ele é construído para entregar conceito, para gerar mudança de comportamento, para gerar resultado. Então, se eu não tenho clareza sobre o resultado que eu quero, eu não vou conseguir botar nada de pé. Ou posso até sair fazendo, né? Comprar aqueles programas de prateleira, né? Aqui a gente tem 5 módulos, a gente vai falar sobre isso, 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 e você vai ver, vai dar tudo certo. Quantas empresas, quantos RHs compram esses formatos, fazem investimentos absurdos, né? E eu já tive que lidar em organizações diferentes com estruturas de budget de treinamento completamente diferentes, né? Eu já tive budget de 50 mil reais para um ano de treinamento para 100 pessoas e eu já tive budget de 4 milhões de reais para 12 mil pessoas, né? Então, é muito relativo, né? E nem sempre aquela sugestão, aquela solução mais cara, né? Eu vou contratar a melhor empresa. Quantos pequenos clientes nesses últimos 6 anos eu atendi frustrados, né? Com propostas que eles receberam de zero customização para a realidade deles. É literalmente comprar um pacote pronto, botar para dentro e seja o que Deus quiser. E aí a empresa, né, fornecedora ainda fala, mas vocês também não colaboram, né? Vocês também não mudam, vocês também, né? Então, é muito mais fácil, né, entendendo os seus indicadores, você pensar até numa estrutura handmade, né, feita dentro de casa, talvez com consultorias menores, né? Estudem a consultoria que vocês vão contratar, estudem a história de vida, a história de carreira daquele profissional que vocês vão botar dentro da tua empresa para treinar, né, as suas pessoas. E quando a gente fala desses indicadores, tem várias coisas que você pode considerar. Você pode considerar até o seu turnover. Cara, eu tenho um turnover de 30%. Eu queria melhorar isso, eu queria ter uma capacidade maior de reter talentos, de atrair talentos. Eu preciso melhorar o desempenho médio das minhas lideranças no processo mesmo de avaliação de desempenho operacional e comportamental também. Percebe que em tudo eu tenho que ter clareza sobre o que é, onde eu tô e onde eu quero chegar?
isso passa pela produtividade, isso passa pela progressão de carreira que você oferece na empresa, isso passa pelo seu clima organizacional, né? Durante muito tempo que eu trabalhei num grupo, como head de RH, eu era responsável pelo índice de confiança. Como que você mede o índice de confiança? Pesquisa de clima. Então, a gente, um ano, fazia pesquisa de clima do grupo, que era uma pesquisa que vinha da matriz, e a gente, né, que chamava barômetro, achava muito legal. E no ano que não tinha barômetro, a gente fazia GPTW. Sem a pretensão, né, de imediatamente se tornar a melhor empresa para se trabalhar, mas para ter indicadores, né? Como é que está a confiança do nosso staff na nossa cultura, no nosso modelo de liderança? E era muito legal. E eu tinha meta, e todas as atividades de RH, toda a construção de uma nova prática cultural, de um novo treinamento, né, de um novo evento, tudo passava pela ideia de gerar maior confiança. Quando você confia na organização que você trabalha, você se entrega mais para ela. Com certeza. Né? Você muda o seu relacionamento, né, com a sua liderança. E a gente não pode esquecer, né? O porta-voz da cultura organizacional é o líder. Às vezes eu falo para os meus clientes, né, que estão buscando recolocação, que passam aí por processo de autoconhecimento, né? Às vezes você morre de amores por uma empresa. Você tem uma imagem dela incrível. E aí, finalmente, você consegue se inscrever num processo seletivo, ser aprovado ali nos primeiros filtros e você vai para uma entrevista. Aí não sei o que acontece na entrevista, mas a resposta geral é: meu santo não bateu. Por quê? Porque às vezes aquele interlocutor que está conversando contigo não é um bom porta-voz daquele employer branding, né? Daquela marca empregadora, né? Você fala assim, caramba, porque no final do dia você vai sim trabalhar para a empresa, mas você vai trabalhar para aquela pessoa, ela que vai estar entre você e a organização, né? Então, a gente precisa ter essa sensibilidade de entender, né? Quem são os porta-vozes ideais aqui da organização? Alguns pensamentos intrusivos tomaram meu coração e minha cabeça. Mas tudo bem. Pri, pra gente encerrar, hoje, Priscila Furlan, da Aquarela Coach de Desenvolvimento, tem serviços referentes para atender líderes, atender organizações para formação de novos líderes? Muitos. A gente tem categorias individuais, né? Então, eu tenho um caso específico, essa pessoa está assumindo a posição agora, estou pensando numa mentoria, estou pensando num processo de coaching individual. A Aquarela atende? Atende, tá? Eu tenho uma equipe aqui que tem muita dificuldade no dia a dia, precisa de alguns modelos aí. A gente trabalha muito com metodologias de aprendizagem coletiva, que são cases, né? São coisas do seu dia a dia, desafios reais que você tem e que você coloca a coletividade, aquele grupo de pessoas para resolver, para entregar soluções. E aí você desenvolve a escuta ativa, você desenvolve o autocontrole, né, de não sair vomitando ali uma solução pasteurizada na hora, né, de fazer isso no tempo certo, com a quantidade de informação certa. E a gente tem os programas também conceituais, né, que de acordo com os teus indicadores de performance e com as dificuldades que você identifica no seu time, que a gente também estrutura para sala de aula, com atividades vivenciais, com estudos práticos, conceitos. E outra coisa que eu acho também muito legal é que isso sempre vai estar presente numa oferta da Aquarela, que é um primeiro estágio de autoconhecimento. Eu preciso dar para essas pessoas a oportunidade delas entenderem melhor o seu jeito de funcionar, delas entenderem melhor o seu mundo interior para poder entregar o melhor delas no mundo exterior. Com certeza. Tá? Então, contem com a gente, sim, tem muita coisa legal.
Darling, muito obrigada. Foi muito bom compartilhar com você. Eu adoro esses momentos. Você que tá em casa, que gostou, que achou interessante esse, né, nosso bate-papo sobre liderança, curte os nossos vídeos, ative o sininho para receber as notificações. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Por favor, entre aí, Aquarela Coach e Desenvolvimento, se inscrevam. E se vocês têm aí alguma ideia de algum assunto que vocês queiram ter mais informações, querem se aprofundar mais, manda pra gente sugestões que no nosso próximo especial a gente pode trazer aqui pra vocês. Mas não esqueçam, tá? De compartilhar os nossos vídeos e se inscrever no nosso canal. Darling, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Nos vemos na próxima. Com certeza. Até, galera!